raspagem lá e fez um espaço para poder fazer um campinho de futebol, tanto para a galera da igreja usar, como para a gente também tocar a juventude lá da região. Amém, gente? É um monte de aviso, né? Pois é. Agora, Marquinhos, essa grana aí, corra atrás para providenciar, amigo, que não vai sair nada daqui, viu? Nada do caixa comum da igreja. Vai atrás, meu filho. Faz aí o que tu achar aí. Já fez uns almoços aí, não foi? Fez escondidinho. Aquele escondidinho tava bom, velho. Tava bom. Deu trabalho, né, Marquinhos? Enfim, mas o que é que eu quero? Por que eu estou falando isso? Porque a gente está orando, já comecei a conversar com alguns irmãos, a gente está orando a respeito da gente dar um upzinho aqui na nossa igreja para o aniversário agora em outubro. Amém, irmãos? Dar uma ajeitada em um monte de coisa, principalmente na parte de som, projeção. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? A gente está orando sobre isso. E assim, ó, domingo que vem, eu já vou abrir logo um Pix para você contribuir, porque assim, ó, Deus vai derramar bênçãos sobre a vida de quem colocar o coração à disposição para contribuir para isso. E você já pode começar a fazer suas orações com Deus. Se você está negociando com Deus coisas aí sobre sua vida profissional, pessoal, material, fala, Senhor, eu quero muito participar desse projeto do UP lá da igreja. Então você já apresenta isso e Deus vai honrar sua fé, sua colocação, porque a gente também vai precisar de bastante grana. A gente está na fase agora de conversar com as lideranças da igreja, de sondar as reais necessidades agora para a gente, do que é que a gente vai fazer, mas a gente quer dar um up para no dia do aniversário da igreja, a gente está com isso aqui bem diferente, bem melhor do que o que está agora. Amém? Então tem várias coisas. Depois eu vou compartilhando com vocês e vocês vão se integrando também. Eu quero pedir para a gente orar sobre todos esses sentidos, em nome de Jesus. Vamos? Pai, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. E é com alegria, Senhor, que a gente vê cada movimento desse que está acontecendo como algo referente à Tua obra, na qual nós estamos envolvidos e que estaremos contribuindo de alguma maneira, Senhor, para que tudo isso aconteça, desde do luau dos namorados, o dia das mães, ir para o cinema juntos, enfim, Senhor, tudo quanto a gente ventilou aqui, todas as possibilidades, o campinho, o projeto da chácara, enfim, Senhor, tudo vamos sonhando, apresentando diante de Ti, pedindo ao Senhor que possa ir adiante de nós também, nos ajudando, como o Senhor ia com aquela nuvem durante o dia, aquela coluna de fogo durante a noite com o Teu povo, Senhor, vai adiante de nós. Em especial, eu quero apresentar, Senhor, para aqui diante do Teu altar, esse plano que a gente tem de dar um up aqui na igreja, para o nosso aniversário, em vários setores aqui que a gente está precisando, que estão meio precários, e a gente precisa fazer um investimento massivo, maior, e que o Senhor nos oriente em tudo, que o Senhor toque no coração de cada pessoa dessa igreja, que não haja em nosso meio nenhuma divisão de pensamento, em nome de Jesus, mas que haja em cada coração um entendimento dessa necessidade. Não fazemos isso por vanglória, por vaidade, mas entendemos que muito da nossa estrutura e equipamento precisa de um up, de uma atualização. São coisas que algumas delas que a gente usa desde o início aqui dessa obra, e pedimos ao Senhor que abençoe, Pai. E quando eu falo isso, Pai, eu sei que para o Senhor fazer essa grana chegar aqui no Pix da igreja, ou no gasofilácio aqui, quando a gente coloca a caixinha aqui, o Senhor primeiro derrama nas nossas vidas, no nosso bolso, nos nossos negócios, nos acertos que a gente faz. Então eu quero te pedir, Pai, que comece a mover no meio do coração da Tua igreja esse sentimento de liberalidade para essa obra, Senhor, para isso que a gente pretende fazer, porque nós só vamos partir para fazer alguma coisa tendo os recursos para isso, Senhor. Estamos nos pondo em fé diante de Ti, porque quando a gente olha para a nossa realidade comum, a gente não consegue enxergar possibilidades, mas a gente enxerga que temos um Deus que é acima de toda possibilidade, é um Deus que é do impossível, é um Deus que opera maravilhas em nosso meio. Então nos ajude, Pai, nos ajude a entrar nessa dimensão, para que a gente possa, naquele fim de semana em outubro, se o Senhor não voltar antes, se a gente possa estar, Senhor,
te glorificando aqui com tudo isso aqui repaginado para a glória do teu nome, para melhor servir, atender tantos que vêm aqui, já se congregam aqui, esse rebanho que aqui se reúne, como aqueles que estão se achegando, como aqueles que ainda vão se achegar para cá. Ainda não temos o nosso local próprio, por isso a gente também não vai fazer nenhum grande movimento aqui, mas a gente precisa dar uma ajeitada em algumas coisas. Então, nos oriente, nos direcione para a glória do teu nome, Senhor. E os que creem, irmãos, e concordam, dá um amém aí, um glória a Deus. Concorda aí, vamos junto. Aplauda o Senhor por isso, irmãos. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. A gente tem 2 textos para ler aqui. Primeiro eu vou ler Atos, capítulo 9. Atos 9. Enquanto vocês estão abrindo, eu esqueci de fazer algo aqui também. Eu queria conhecer o pessoal que está visitando nossa igreja hoje. Alguns eu já tive a oportunidade para falar. Mas fica de pé aí rapidinho, só para a gente ver você que está visitando aqui hoje. Fica aí, gente, de pé. Olha aqui, querida. Fica em pé, por favor. Os primos de Cris Vitória que estão aqui. Olha só. Como é que a gente diz Tati que está ali? Já se veio hoje. Deus abençoe. Cuscas, meu brother. Joseilda, querida, Deus abençoe. Como é que a gente diz, gente? 1, 2, 3? Quem estiver mais perto, por favor, cumprimenta eles aí. Já alguns já foram cumprimentados, mas fala com eles aí. É bom ter vocês aqui. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Volte sempre. Tem mais uns 2 ali atrás que eu também vi lá. Que Deus abençoe, manos. Abriram aí Atos 9? Esse primeiro texto que a gente vai ler, ele fala de Saulo. Saulo, ele era um cara que ele era judeu, e ele era muito zeloso, ele era praticante mesmo, e ele era tão firme na prática dele religiosa, que ele chegou a ponto de perseguir cristãos. Vamos ler esse texto? Vamos lá. Abriram aí? Senhor, eu peço que o Senhor fale conosco na tua palavra, em nome de Jesus. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, ele está falando dos cristãos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse como? Presos para Jerusalém. E aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, todos juntos? Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora, então ele disse, quem és, Senhor? E o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que estavam com Saulo pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Ele ficou o quê, pessoal? Cego. E guiando-o pela mão, conduziram-no para onde? Para Damasco. E ele esteve 3 dias sem ver. E não comeu e nem bebeu. Ele fez um jejum. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, respondeu ele, eis-me aqui, Senhor. Qual é a palavra de um discípulo do Senhor, irmãos? Eis-me aqui, Senhor. Amém ou não? Que lindo isso. Mas ele não sabia a missão que estava pela frente. Vamos lá. Disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai na rua chamada Direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois ele está orando
numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que ele tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos eu ouvi acerca desse homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Senhor, o Senhor está certo de que o Senhor está me mandando nessa missão? Disse-lhe então o Senhor: o quê? Vai. Este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. E imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e ele recuperou a vista, e levantando-se foi batizado, e depois de ter comido, sentiu-se fortalecido. Ele quebrou o jejum. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam espantados e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguiam os que invocavam esse nome? E para isto veio aqui, com o fim de os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Aleluia. Dá uma pausa aqui só para fazer mais um convite para você. Hoje, meia-noite, a gente tem uma oração pelo Zoom. Nós estamos abrindo um relógio de jejum e oração. Quem é que está aqui? Tem alguém que está aqui que está agora no período, esse primeiro jejum da meia-noite? Tem alguém que já está nesse primeiro período hoje? Ninguém? A gente vai precisar de pessoas que cubram todos os períodos. Como é isso? Os jejuns acontecerão, são períodos de 12 horas, de meia-noite ao meio-dia e de meio-dia à meia-noite. Então você vai assumir pelo menos o compromisso de um desses períodos por semana. Por exemplo, hoje estamos falando de segunda-feira, não é isso? De 0 a meio-dia. Segunda-feira. Tem alguém que é segunda-feira 0 a meio-dia? E por que vocês não... Ah, é? Tem que tomar cuidado com isso. Eu sabia. Eu fiquei na minha. Porque atrapalha. Às vezes você fala assim, segunda 0 hora, segunda 0 hora é hoje, daqui a pouco, mais tarde. Amém? 0 hora e 1 minuto. Não é isso? Tem mais alguém? Domingo 0 hora é só domingo que vem, então, o seu. Entendeu? E eu estou sentindo falta de muitos de vocês. Eu até coloquei nas redes sociais, mandei para o Zap, mandei no Instagram, e muita gente não se envolveu. E é como eu digo, gente, a gente aqui não fica apertando o juízo de ninguém para nada, mas jejuar é importante. Tem alguém que está aqui hoje que quer se converter para esse jejum? Que quer participar desse jejum? Levanta a mão, pessoal. Levanta a mão bem alto. Quem não entrou ainda, mas vai entrar. Olha aí. Glória a Deus. Peraí, então, calma. Vocês já sabem como fazer? Vocês já sabem como fazer? Sabem? Todos sabem? Vocês têm um link já para poder fazer isso? Você vai entrar num link, vai entrar num grupo específico no Zap, onde a gente está organizando isso, e você vai escolher o seu horário. E aí, naquele dia, você vai ser convocado para isso. Mas hoje, na abertura, quem puder estar, faz. Entra hoje na abertura,
para a gente estar junto em oração. É um jejum em prol de quê, Alex? Das suas causas que você tem, mas em geral em prol de sabedoria para a vida. Amém? É um jejum em prol de sabedoria para a vida. Então, todos os dias, sempre a gente vai meditar, por exemplo, em um capítulo. Então, hoje, ou melhor, amanhã, dia 1º, capítulo 1º de Provérbios. E a gente vai dia após dia, em cada capítulo de Provérbios, até o dia 31 de maio. E aí a gente vai fechar o relógio. Como é? Quando um estiver terminando, um grupo está terminando de jejuar, o outro já está começando. E aí vai passando de um para outro, intercedendo pelas causas de todos, e orando por todos, e jejuando por todos. Que maravilha, não é, pessoal? Vamos junto nisso? Alex, 12 horas dá, gente. A gente faz, normalmente o jejum instruído aqui na igreja é de 24 horas. Quem quiser fazer de 24 horas, pode. Quem quiser fazer de 12, 2 vezes na semana, um dia e outro, pode também. Mas pelo menos um desses períodos eu gostaria de pedir a todos que estivessem. Principalmente você, meu irmão, que faz parte de ministério na igreja, liderando o ministério na igreja. Diácono da igreja, presbítero da igreja, ficar de fora de um movimento de jejum e oração, isso é inconcebível. A gente não fica engargalando ninguém, mas dá uma apertadinha assim como eu estou dando agora, pode, né? Necessário, irmãos. Necessário para todos nós, quanto mais alguém que está em algum ministério da igreja. Então, por favor, aprisco, vamos juntos. Tem irmãos de diversos lugares, inclusive de outras igrejas participando. Tem irmãos do aprisco em outros lugares também participando. É um jejum conjunto do aprisco como um todo, não somente daqui. E aberto, inclusive, para outras pessoas de outras igrejas que queiram participar. Amém? Vamos agora, saímos de Atos 9 e vamos para João capítulo 9. Depois foi que eu vim observar, interessante, como os dois foram no capítulo 9. O título, Mateus, é Eu Era Cego, mas agora eu vejo. João 9, vamos ouvir? Vamos lá? Está comigo aí no texto? Quando Jesus ia passando, viu um homem que era o quê? Cego de nascença. E os discípulos de Jesus perguntaram, Rabi, que quer dizer o quê? Mestre, quem foi que pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Não é uma pergunta que às vezes a gente tem? Jesus então respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra. Cuspiu na terra. Fez lodo com a saliva e aplicou aos olhos do cego e disse, vai e lava-te no tanque de Siloé. E o nome Siloé significa o enviado. O cego foi e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o tinham visto a mendigar perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que era ele. E outros diziam, não, parece com ele. Mas ele mesmo insistia, gente, sou eu. Sou eu mesmo. Perguntaram-lhe, como foi que se abriram os teus olhos? Respondeu ele, um homem chamado Jesus fez lodo e ungiu os meus olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Perguntaram-lhe, e cadê ele, Jesus? Cadê esse homem? Ele disse, rapaz, não sei.
Sei não. Levaram então aquele cego a quem? Aos fariseus. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fez lodo e abriu os olhos do homem. Portanto, os fariseus também lhe perguntavam: como é que ele começou a ver? E o homem respondeu: ele aplicou lodo aos meus olhos, depois lavei-me, agora eu vejo. E alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus. Não, pois ele não guarda o sábado. Mas os outros perguntavam: como pode um homem pecador fazer tais sinais miraculosos, de modo que havia entre eles o quê? Dissensão, divisão. Finalmente, tornaram a perguntar ao cego: me diga aí, o que é que você diz a respeito desse aí de que te abriu os olhos? O homem respondeu: o que eu posso dizer é que ele é profeta. É profeta. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e agora via, enquanto não chamaram os pais daquele homem e perguntaram-lhe: vem cá, esse é mesmo o vosso filho? Esse aí é o que vocês dizem que nasceu cego? Como é que ele agora vê? Os pais responderam: nós sabemos que esse é o nosso filho e que ele nasceu cego. Mas como agora vê, ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Mas ele já tem idade suficiente. Ele mesmo pode responder, pode interrogar ele, que ele mesmo vai falar por ele. Seus pais lhe disseram isso porque eles temiam os judeus, pois os judeus tinham resolvido que quem confessasse Jesus ser o Cristo seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais disseram: ele tem idade, deixa ele falar por conta dele. Chamaram então pela segunda vez um homem que tinha sido cego e disseram: dê glória a Deus, homem. Sabemos que esse homem é pecador. Então o cego respondeu: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Vamos dizer aí? Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Aleluia. Então lhe perguntaram: vem cá, o que te fez ele? Como foi que ele te abriu os olhos? Como foi o processo? Respondeu ele: eu já disse para vocês e vocês não ouviram. Por que vocês querem ouvir de novo? Vocês também querem ser discípulos dele, é? Estão querendo virar discípulo de Jesus também, é? Então, onde? Então eles ficaram injuriados e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse daí que tu está falando, nós nem sabemos de onde é. O homem respondeu: ora, isso é espantoso. Vocês não sabem de onde ele é, contudo ele me abriu os olhos. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Ele ouve ao homem que é temente a Deus e faz sua vontade. E jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada ele poderia fazer. Disseram eles: tu és nascido todo em pecados. É massa os xingamentos dos fariseus, tudo, né, crente, né, os xingamentos crentes. Tu és nascido todo em pecado. Aí quando você se irritar com alguém, fala assim. Em vez de usar um palavrão, você fala desse jeito. Tu és nascido todos em pecados e nos ensinas a nós? E então
expulsaram. Jesus ouviu que o tinham expulsado. E quando o encontrou, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: tu já o viste, rapaz, e é aquele que fala contigo aqui agora. Disse o homem: eu creio, Senhor. E então se prostrou e o adorou. E disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, perguntaram: acaso também nós somos cegos, Jesus disse: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado nenhum. Mas como agora dizeis, nós vemos, então permanece o pecado de vocês. Que Deus nos abençoe com a sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Esses dias, irmãos, um tema tem provocado meu coração, sobre como às vezes a gente pode acabar nos tornando pessoas religiosas e nos apartarmos da realidade, da verdade do que é servir ao Deus vivo. E eu sei que o inimigo das nossas almas, ele não usa apenas a não religião, ou o ateísmo, ou o niilismo, como uma ferramenta de esfriamento das pessoas, mas ele usa a própria religião para afastar as pessoas de uma vida real com Deus. Então, é muito espantoso como tanta coisa acontece em torno da religião e como tanta coisa se move no mundo em torno da religião. O poder da religião, ele é realmente espantoso. Vocês concordam comigo? Vocês já viram o que pessoas fazem em nome da religião? Como elas se unem em torno da religião, como elas edificam, constroem coisas e destroem coisas com o nome da religião. Mas o problema da religião, até uma religião que use a Bíblia como fundamento, ela pode se tornar algo extremamente perigoso. Porque ela pode ser um instrumento de afastamento daquilo que é a obra de Jesus real, daquilo que Jesus quer para nós. Os textos que nós lemos revelam isso para nós. Em Atos a gente viu um cara chamado Saulo, que era um cara da religião, e tão zeloso que ele estava respirando raiva, respirando um ódio contra aqueles que ele olhava e dizia: existe uma seita que está se levantando, e eu preciso ser alguém no meio da minha geração que não vai permitir que isso vá adiante. Eu preciso agora combater. Por quê? Porque aquelas pessoas que estavam vivendo naquilo que para ele era uma seita, na verdade eram pessoas que estavam seguindo a quem? A Jesus. Mas para ele era o quê? Uma seita, ou seja, ele era o quê? Cego. Mas era uma cegueira que não era física. Era uma cegueira espiritual. Como tem muitas pessoas nessa cegueira. A gente estava lá na reunião com as mulheres da comunidade ali perto da chácara. E lá, perto da chácara, tem um centro de macumba, né? Tem um terreiro de macumba.
perto, e que muitas pessoas ali, famílias, mulheres ali da região, já acessaram esses meios. Como aqui também tem pessoas que se converteram a Cristo e já tiveram acesso a esses meios. E a gente precisa entender que quando as pessoas vão em busca desses meios religiosos, não imagine que aquela pessoa está sempre mal intencionada ou procurando o maligno, os demônios. Não, na verdade, ela está achando que aquilo que ela está buscando é Deus, é de Deus. Porque ela ainda está o quê? Cega espiritualmente. Tem pessoas, gente, eu tive a oportunidade de conhecer, nós tivemos alguns mais antigos aqui, a missionária Alcione na época. A missionária Alcione, ela foi criada desde bebê. A casa dos pais dela era um terreiro no interior, aonde, quando ela cresceu, tudo que ela conhecia era só aquilo ali. Ela não tinha entendimento, não. Até o dia que algumas coisas estranhas começaram a acontecer, até o dia que o Espírito Santo começou a realmente visitar o coração dela e tentar trazer luz ao coração dela. Que ela foi começar a questionar algumas coisas, mas até o presente momento ela estava naquilo, achando que estava tudo certo. Quantos entendem isso que eu estou falando? Paulo está aqui com escolta, armado, com cartas na mão, ou seja, com... Como é que chama aquele documento judicial? Não é ofício, não. Mandatos. Com mandatos nas suas mãos, para onde a cidade que ele pudesse entrar, se ele tivesse direito de prender pessoas, inclusive matá-las se elas oferecessem resistência. E tudo isso ele está fazendo com um coração extremamente zeloso por Deus e pela religião que ele praticava. A religião, irmãos, ela tem um poder incrível. Mas ela não é a vida cristã, ela não é a vida com Deus. Ela não é. Tanto é que enquanto Paulo está indo no caminho, há uma intervenção do próprio Senhor para interromper a jornada que ele estava fazendo. Sim ou não, gente? O próprio Jesus, veja que Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já tinha sido assunto aos céus, e Jesus visita ele no caminho de Damasco, dizendo, ó, derruba ele, ele cai no chão. Olha, o que é que está acontecendo? Saulo, por que você me persegue? Ele tomou um susto, porque ele nunca pensava que aquela voz poderia representar algo do próprio Deus para ele. Ele achava que estava fazendo certo. Quando a gente muitas vezes está vivendo a nossa vida, seja lá de que forma for, com religião ou até com uma não religião, vivendo a vida para si mesmo, para os prazeres, para esse mundo, para o sistema mundano, para as nossas vontades, para o dinheiro, para as conquistas materiais, por que for. Às vezes a gente está fazendo aquilo na maior das boas intenções, sem nunca se perceber. Até que em algum momento Jesus entra e fala assim, ei, por que você me persegue? Por que a rota de vida que você está fazendo está tão dissociada do que eu tenho para você? É aquele momento onde a religião vai ser confrontada pela revelação da vontade expressa de Deus sobre a nossa vida. Amém ou não, pessoal? Todos nós precisamos passar por isso e viver isso. Porque pode acontecer com você ou comigo, em qualquer tempo, e comigo é talvez ainda mais, já que eu sou um pastor e que a minha vocação, o meu envolvimento no dia a dia é diretamente com essas coisas que envolvem a questão da espiritualidade, da religiosidade humana e tudo mais. Talvez até o risco seja muito maior para mim. Guilherme, bom te ver aqui, brother. Deus abençoe, que bom que você veio.
para mim talvez seja até mais desafiador do que para qualquer um de vocês. Porque seria muito natural eu passar a viver também uma vida religiosa. Mas isso é perigoso para vocês também, que servem a Cristo e que frequentam uma igreja, que participam de um culto coletivo como esse, que congregam aqui juntos. E isso é um risco também para cada um de nós. Da gente se desvincular da obra viva de um Deus vivo e se vincular a apenas uma expressão religiosa humana. E não é isso que Deus espera de nós, não é isso que Deus requer de nós. Veja que Saulo foi convertido naquele tempo. E Saulo, para se converter, precisou ficar cego, materialmente falando. O texto diz que quando ele levantou-se, que terminou o Senhor de falar com ele, que ele estava completamente cego. Ele abriu os olhos, mas ele não conseguia enxergar. E é realmente necessário, às vezes, a gente passar por situações assim, para que a gente possa parar a rota religiosa ensandecida, louca que a gente está fazendo e reconsidere os nossos caminhos. Tem gente que para se converter de cego precisa enxergar. E tem gente que para se converter de enxergar precisa ficar cego. Que coisa, né? Mas tudo é para a glória de Deus. Foi o que Jesus disse. Jesus disse, olha, vem cá, esse homem está cego assim, é o quê? Ele pecou, os pais dele pecaram. Jesus disse, não tem nada a ver com isso. É para que de alguma maneira se expresse a glória de Deus. Jesus não quis estabelecer ali, claro, um tratado sobre as questões dos problemas de nascença e tudo mais, que a gente se preocupa às vezes, né? E os problemas de nascença que tem, como é que são isso? Na verdade, o que é um problema, o problema de nascença? O problema de nascença é a influência do pecado, mas não do pecado específico daquela pessoa, mas o impacto do pecado inicial sobre tudo na criação, inclusive na imperfeição celular humana, que cria problemas congênitos, dificuldades de todos os níveis, mas que Deus, mesmo assim, vai de alguma maneira revelar a sua glória. E aí, Paulo, um cara que tinha um certo poder, uma posição, um cara que tinha religiosamente um status, um conhecimento fantástico, inclusive ele é o escritor da maioria das cartas de todos os livros que você vê no Novo Testamento, o principal escritor é Paulo, gente. Vocês têm noção disso? Quando Deus diz assim, esse para mim é um vaso escolhido. Significa, olha, eu vou transformar essa vida e ele vai ser, ao invés dele servir a religião, ele vai servir o meu propósito. O propósito que eu tenho para ele. E ele se tornou um dos grandes líderes missionários. Inclusive, boa parte do Novo Testamento que nós lemos foi escrito por Paulo. Mas voltando, esse cara, top das galáxias, poliglota, está agora dentro da casa de alguém em Damasco, jejuando e orando. Você quer ver você sair do seu esquema religioso e realmente buscar e ouvir a voz de Deus? Vá jejuar e orar, meu irmão. Você quer ver como é que você sai do orgulho, da soberba, da vaidade? Você quer saber como é que você quebra essa arrogância? Você quer saber como é que você quebra esse circuito maligno, muitas vezes religioso, que se coloca sobre você? A dureza do seu coração, vícios que estão se instalando na sua vida? Abra jejum, meu irmão. A gente está falando de um jejum aqui, nesse mês de maio, todo 12 horas. Uma vez por semana. Saulo, pelo texto, ele estava jejuando quantos dias? 3 dias sem comer e nem 3 dias, jejum completo. Aí eu pergunto, quantos de nós já abriram um caminho espiritual desse jeito? Poucos, né, irmãos? Poucos de nós.
mas a gente quer aquilo que a religião promove. O que a religião promove? Aquilo que lhe é conveniente para você viver uma vida que aparentemente é uma vida para Deus, mas não é não. É um engano, é uma mentira. É uma mentira. É você achar que está vivendo para Deus, mas não está. Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida, você precisa se consagrar ao Senhor. Às vezes aquilo que você considera uma perda, um prejuízo. Paulo podia dizer, rapaz, caí no meio do caminho, fui interrompido. Não, você foi interrompido, não, você foi salvo. O que você considera uma interrupção, na verdade, foi a tua salvação. 3 dias, está ele na casa de um cara. E o que é que ele estava fazendo lá? Orando, diz a palavra de Deus. Não tem como a gente viver a vida cristã verdadeira, a espiritualidade verdadeira, essencial, uma vida de comunhão com Deus, sem ter uma vida de oração. Quando a gente não está enxergando nada, o que a gente precisa fazer é orar e jejuar. Não estou enxergando nada, não estou conseguindo ver nada. Vá orar e vá jejuar. Até que do alto o Senhor provenha a saída que você precisa. Lá ele, em jejum e oração, o Senhor carrega nele uma visão. Vai vir um cara, o nome dele é Ananias. Ele é meu discípulo. Ele vai vir aqui, ele vai colocar as mãos sobre você e você vai voltar a ver. Isso deve ser porque Paulo, naquela agonia que ele estava, ele deveria estar muito preocupado com a questão da cegueira. Sim ou não, pessoal? Quem aqui ficasse cego não ia ficar preocupado? Pergunte aí. Ele devia estar ali orando e falando assim, Senhor, não precisava tanto, mestre. Senhor, para quê? Não podia ter falado só comigo, não. Derrubava, quebrasse minha perna, arrancasse minha perna fora, mas cego. Tô cego. E agora o que eu vou fazer, velho? Cego. Tudo que eu fazia, boa parte das obras que eu faço depende da minha visão. Tô cego. E o Senhor disse, calma, vai vir um cara, Ananias. Ele vai chegar aqui, vai orar por você, impor as mãos sobre você, você vai voltar a ver. Aí ele, amém, Senhor. Do outro lado, tem alguém que agora já enxergava. Amém ou não? Quem é o nome dele? Ananias. Ananias era um discípulo de Jesus. Ananias não era um cara da religião. Ananias era um discípulo de Jesus. Qual é a diferença da pessoa da religião do discípulo de Jesus? Porque quem é uma pessoa da religião segue a religião. Quem é discípulo de Jesus segue a quem? A Jesus. Existe uma diferença. E a gente tem tentado pregar e anunciar isso continuamente aqui nessa igreja. Porque se você me perguntar o que é que eu faço da minha vida, eu sou um discípulo de Jesus, meu irmão. Eu sigo a Cristo. Essa igreja aqui, ela não se trata de formar uma religião para você. Se trata de pessoas que seguem a Cristo, estimulando, pregando para que outras também venham se converter e seguir a Cristo. O que é se converter? É sair dos seus caminhos e passar a viver seguindo a Cristo, ser salvo, ter uma nova vida, uma mudança de vida. Quantos estão entendendo isso? Dá um amém. E Ananias está ali e diz, Senhor, eis-me aqui, porque quando você é discípulo de Jesus, o seu olhar, os seus ouvidos, o seu coração, o seu tempo, os seus recursos, tudo está disponível para o Senhor. Quando você diz, eis-me aqui, você está dizendo, Senhor, tudo que tem na minha vida é para servir o teu propósito, aquilo que o Senhor quer para mim. Amém ou não? Quantos aqui já têm essa consciência de que tudo que está na sua vida é para servir a vontade e o propósito de Deus? Dá um glória a Deus. Aleluia. A gente precisa entender isso. Seguir a Cristo é isso. É numa hora dessa Jesus dizer, ó filho, é isso aqui que eu quero. Porque Ele todos os dias tem uma agenda para nós. Todo santo dia.
Ele tem uma agenda para a gente. Se a gente quer viver, a verdadeira vida vai estar nisso. Em ouvi-lo e obedecer nele em todos os instantes da nossa vida. Na nossa relação familiar, com os nossos vizinhos, amigos, dentro das nossas relações, até no trabalho. A gente precisa ter Cristo vivo ali dentro de nós, em cada ação, atitude, em cada decisão, na maneira como a gente se conduz em tudo. Isso é seguir a Cristo. É quando você acorda e diz, Senhor, eis-me aqui. E aí Jesus diz, tem uma missão para você hoje, cara. Ele diz, fala o que o Senhor quiser. É sobre um cara chamado Saulo. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso? Deve ser algum sopro do inimigo sobre a minha vida, né? Deve ser Deus falando comigo, não. Não deve ser, não. Porque o cara era o que matava, era o perseguidor. Senhor, o Senhor tem certeza que é para lá que o Senhor está me mandando? Porque quando a gente é discípulo, e a gente diz, eis-me aqui, não significa que Jesus vai dar para a gente nada que nos seja confortável, não. Quem segue a religião, busca o conforto. Quem segue a Cristo não busca o conforto. Busca estar, o conforto é só o estar em Cristo e com Cristo. Algumas pessoas chegaram para Jesus e disseram, Jesus, nós vamos te seguir. Ele diz, olha, os pássaros têm os seus ninhos e as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde quer reclinar a sua cabeça. Você tem certeza que você quer me seguir? Se você quer me seguir, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e me siga. Mas a religião não. A religião não faz isso. A religião promove para você uma coisa que aparenta ser santo, aparenta ser adoração, aparenta ser, sabe, para Deus. Mas todo mundo está, não vou dizer todo mundo 100%, mas boa parte do que estão ali estão apenas encaixando algo de Deus nas suas rotinas normais de vida, sem mudar nada, sem que nada seja mudado. E nós estamos vivendo um tempo onde isso vai se multiplicar. Pessoas se aglomerando mais e mais para praticarem as suas religiões, os seus atos religiosos. Agora, quem de fato vai estar vivendo a vida e a obra viva do Deus vivo, esses são poucos. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Ananias, fica frio. Calma, take it easy, guy. Fica na tua. Já está tudo certo já. Eu já fui lá. Eu já falei para ele que você vai chegar lá. E você vai impor as mãos sobre ele, ele vai ser curado. Aquele cara ali é escolhido para mim, Ananias. Você talvez não tenha noção. Você não sabe quem é aquele cara. Você enxerga ele de um jeito. Você precisa enxergar ele como eu enxergo. A minha visão sobre ele é essa aqui, ó. Ele, para mim, é um vaso escolhido. Quantas vezes a gente olha para as pessoas conforme a aparência ou o juízo que nós fazemos das pessoas? Acontece isso ou não? Hã? Mas a palavra de Deus diz que a gente não deve conhecer mais ninguém dessa forma. A gente deve conhecer conforme Cristo. Abra sua Bíblia aí rapidinho. Segundo aos Coríntios 5. Segundo aos Coríntios 5, a partir do versículo 14. Segundo aos Coríntios 5:14, acharam? Diz assim, pois o amor de Cristo, nem esperou, Alex, a gente responder se a gente achou ou não. Tem no projetor também ali. Vamos lá. Estou tentando dar uma corrida. O horário já está um pouco esticado. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Quem foi assistir D'Artagnan? Um morreu por todos, logo todos morreram.
E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Olha só. Ainda que já tenhamos conhecido dessa forma, agora, contudo agora, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora, já não conhecemos desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, aleluia. Então o que é que Jesus está falando para Ananias? Ananias, esse é o Saulo que você conhece segundo a carne. Segundo o Espírito, segundo a minha vontade, segundo o que eu estou dizendo, ele para mim é um vaso escolhido. Então vai. Vai lá, cara. Lembra que Jesus disse para o cego? Ele fez um bolo de lodo. Ele fez um lodo, uma lama no chão, cuspiu. Uma coisa até nojenta, podemos dizer assim. Eu perguntaria, se eu cuspisse no chão e fizesse um bolo de lodo, uma lama preta com a poeira que está aqui perto do chão da igreja, e fosse aplicar nos seus olhos, todo mundo quer um óleo ungido, se possível, de Israel, com aquele aroma perfeito para receber uma unção. Não é, pessoal? Ah, mas se for um bolo de lama feito no chão para aplicar nos seus olhos, você vai falar, eca. Mas a verdade, o que é que Jesus está ensinando? É que ele tem o seu jeito de agir, que a gente apenas deve se submeter. Que o jeito dele agir comigo é um jeito, com você é outro. Agora, o que é que tem de padrão? É que cada um precisa se submeter ao agir de Jesus na sua vida, sim ou não? Com o Saulo, o Senhor atravessou na frente do caminho dele e deixou ele cego. Cada pessoa, ele tem um jeito de agir para conduzir aquela pessoa segundo a sua vontade e revelar a sua glória. Às vezes você está reclamando de situações que, na verdade, é Jesus fazendo um bolo de lodo para daqui a pouco você ficar curado. Só que, por enquanto, agora é só um bolo de lodo. Um bolo de lama. Tem gente que não entende que o período da lama é necessário para chegar no período da visão. Amém ou não, pessoal? Existe o período da lama para chegar na visão aberta, transformada, curada. Amém? Quantos estão ouvindo a palavra do Senhor? Então, agora o cara teve que se sujeitar. A pessoa, se Jesus faz aquele bolo de lama, ele... Jesus, o que é que o senhor está fazendo? Que era isso, rapaz? Não, ele se sujeitou. E Jesus disse o que para ele? Vai. Jesus disse o que para Ananias? Vai. Jesus disse o que agora para esse cego? Vai. Que coisa, né? Jesus podia, no caso de Ananias, tudo bem, Ananias normal, o cara enxergava, mas um cara cego. E Jesus disse para aquele cara, vai. Ele não podia, ele não tem poder para curar, não, é? Você não já parou para se perguntar isso? Por que Jesus não chegou, botou a mão sobre ele? Ou apenas disse assim, mas sem botar a mão. E disse, eu quero que você veja. Ele ficaria curado, irmãos? Sim ou não? Sim, ele tem poder para fazer. Tem ou não tem? Dê glória a Jesus. Ele tem poder para fazer. Só que existem razões que às vezes a gente não conhece, pelas quais Deus age de determinada forma com a gente. E não nos cabe ficar o quê? Questionando, se perguntando. Vocês viram o que aconteceram com aqueles fariseus? A religião, ela é assim. Vocês viram o que aconteceu com aqueles fariseus, que quando o cara ficou curado, o que foi que aconteceu? Os caras encostaram e falaram assim, vem cá, peraí, é tu mesmo, primeiro, é tu mesmo? Não, porque eu acho que não é você não, você é parecido com aquele cara que era cego, que mendigava aqui, não é você não, né, bicho? Você tem certeza? Amigos, eu estou dizendo para vocês, sou eu, ele era mexicano. Sou eu! Sou eu, pessoal! Não é possível. Como? Quem foi que fez isso? Rapaz, é um cara chamado Jesus.
Como? Me fala qual método. Foi assim, ele fez um bolo de lodo, de cuspe com lodo. Isso é Jesus, gente, trolando a galera. Pô. Isso é Jesus trolando a galera da religião. É sério. Porque Jesus fez no sábado, fez bolo de lodo, botou no olho do cara, mandou o cara ir no... É Jesus trolando legal a religião. É Jesus trolando tudo. Fazendo capotar 10 vezes, catar ficha. Mas vem cá, como foi? Ele fez um bolo de lama, mandou, botou no meu olho, depois me mandou ele lavar. Fui lá, me lavei e fiquei bom. Estou vendo. Eu estou vendo, pessoal. Como assim? Não. E quem é esse cara? Cadê ele? Rapaz, eu não sei. Não sei, cadê ele? Irmãos, o texto revela, presta atenção nisso, que aquele cara recebeu cura sem nem ele saber quem Jesus era. Veja que o poder de Jesus está acima daquilo que pelo nosso conhecimento nós podemos manifestar. Dá um glória a Deus aí. Por que eu digo isso? Porque existe uma falácia nas religiões que Deus ele só opera mediante aquilo que você conhece de Deus. Sabe quem fala isso para você? Está te enganando. Deus ele age para a glória dele, quando ele quer, do jeito que ele quer, porque ele tem todo o poder, irmãos. Aquele homem não sabia nem quem ele era. Jesus foi lá e fez o bolão de cuspe com terra e botou lá e mandou o cara se lavar e o cara foi curado. Depois, quando o pessoal perguntou para ele, falou: rapaz, não sei, o nome dele é Jesus. Fez um bolo, botou, fui lá, me lavei. Estou enxergando. Chama os pais desse menino aí, por favor, pessoal. Eu vou acreditar no que esse cara está falando, nada. Chama os pais dele aí. Aí chegam os pais. Como é que é esse negócio? É verdade que esse aqui é o filho de vocês mesmo? Esse aí é o nosso filho. É verdade. Vocês estão me enganando. Ele nasceu cego de nascença? Não. Ele nasceu cego e agora está vendo. Ou seja, é muito difícil, quando você está impregnado da religião, você se abrir para o conhecimento e a revelação de Cristo Jesus. É difícil. Porque o coração se torna o quê? Endurecido. Endurecido. E começa a apertar os pais, e os pais já com medo, porque eles já sabiam que os caras tinham baixado uma normativa. Quem confessar que Jesus é o Messias, o ungido de Deus, vai ser expulso daqui, não vai ficar. Porque se a gente deixar, essa seita vai acabar corrompendo tudo aqui. Não vai ficar um pé de gente aqui. E os pais ficaram com medo. Falaram assim: pergunta para ele já é adulto, ele já responde por ele mesmo. Pergunta para ele vai te dizer. E aí eles vão de novo no cara e questiona de novo. E ele diz: pessoal, o que está acontecendo com você? Não, a gente quer saber como é que foi. Eu já falei para vocês. O que está acontecendo com vocês? Vocês também querem ser discípulos dele? Ou seja, no coração dele, ele já estava dizendo assim: olha, eu não sei nem quem ele é, mas eu vou seguir esse cara. Amém ou não, pessoal? Eu vou seguir ele. Vocês também querem se tornar discípulos dele? Ou seja, era uma família, que congregava, que estava naquele contexto religioso e que agora estava começando a sair da religiosidade para seguir quem? A Cristo. Eu só sei de uma coisa, gente. Eu só sei o seguinte, que eu era cego, mas agora eu vejo. Você pode repetir isso? Eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. É claro que ele está falando apenas da cegueira aí, agora o quê? Física, mas já existia vislumbres do espiritual. Jesus encontra com ele mais adiante, já no templo, perseguições. Jesus encontra com ele aquela luta toda, pessoal perseguindo ele, a família, o que tinha acontecido. Jesus encontra com ele e fala: vem cá, e aí, tu crê?
Tu crê mesmo? Ele tinha dito para o cara, rapaz, o que é que você considera sobre o cara que fez isso com você? Rapaz, eu acho que é um profeta. Porque eu nunca vi de uma história de alguém ter curado um cego de nascença. Inclusive, esse era um dos sinais messiânicos que se esperava para a comprovação messiânica, da identidade messiânica de Jesus. Curar leprosos e curar cego de nascença e ressuscitar mortos. Eram coisas que os religiosos tinham na lista, no checklist deles, para dar àquela pessoa identidade messiânica. Então, lembra quando Jesus curou 10 leprosos? Que ele manda todo mundo se apresentar para os sacerdotes? É a cura acontecendo, mas no background Jesus está mandando provas da identidade messiânica dele. Agora, o que está acontecendo aí é que os caras não estão engolindo, porque muitos deles já sabiam quem era Jesus e o que Jesus andava fazendo. Mas eles não queriam dar o braço a torcer, porque aquilo que Jesus pregava e como Jesus vivia quebrava a banca deles, daquilo que a religião se tornou como comércio e manipulação de pessoas. Eles não queriam. Encontrou, e Jesus pergunta, você crê no Filho do Homem? Ele disse, Senhor, quem é ele para que eu creia? E Jesus se revela claramente para eles, esse aqui mesmo que fala contigo agora, aleluia. E ele disse, eu creio, Senhor, e o adorou, aleluia, exalte a Cristo. Aleluia. Jesus não nos quer nas nossas cegueiras, irmãos. Jesus nos quer com Ele. Jesus quer se revelar a cada um de nós. É impressionante como às vezes a gente, como crentes, a gente pode se tornar religiosos. Podemos nos tornar religiosos. Como é que a gente pode ser crente e ignorar a obra viva do Deus vivo presente em nós agora? Existe uma direção de Deus para a tua vida. Existe uma vontade de Deus para você. Eu não sei se você veio aqui hoje e de repente você está frio ou distante dessa realidade. Mas Jesus está falando com você hoje aqui, dizendo assim, olha, você para mim é um vaso escolhido. Você é alguém que eu chamei, você é alguém que eu tenho um propósito na tua vida e você não pode esquecer disso. Eu não esqueço de você. Eu não esqueço do que eu planejei para você. Eu não esqueço das coisas que eu fui que desenhei para a tua vida, mesmo com tantas e tantos altos e baixos e tantas situações que você já viveu. Quem te preservou até aqui foi eu, porque eu tenho um propósito na tua vida. Quem tem cuidado de você sou eu. Quem tem te preservado sou eu. É eu que tenho guardado a tua vida, a tua entrada, a tua saída. Mas tudo isso que eu tenho feito é para que você veja claramente e para que você me sirva, para que você ande comigo, para que você entregue sua vida completamente ao meu propósito com você. Assim como Jesus, assim como aquele cego que foi restaurado de nascença, irmãos. Talvez Jesus fez 2 bolinhas parecendo o globo ocular. Talvez aquele homem nem o globo ocular não tinha. Jesus, como Deus fez do pó e do barro da terra lá no início, Jesus fez similarmente e talvez colocou por cima da cava ali. Não sei como exatamente aconteceu. Eu sei que Deus teve um agir ali. Aquele homem foi restaurado. Saulo ficou cego e depois passou realmente agora a enxergar. Ô Senhor, eu estava te perseguindo, achando que eu estava fazendo certo. Mas agora eu consigo enxergar de fato o teu propósito para a minha vida. Amém, pessoal? Quantos vão sair com essa palavra aqui para essa semana?
Quantos vão sair meditando, ruminando isso? Quantos podem agora mesmo se colocar de pé um pouquinho? Fica de pé onde você está. Feche os seus olhos, baixa um pouquinho sua cabeça. Converse com o Senhor aí, fala assim: Senhor, será que eu também estou cego? Eu preciso ver. Eu quero ver o que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero andar na religião. Eu quero andar contigo. Eu quero andar contigo, Jesus. Fale com Ele aonde você está. O Senhor Jesus hoje atravessou no seu caminho para te confrontar e para te dizer: eu te amo. Tu és para mim um vaso escolhido. Eu quero que você enxergue a minha vontade. Tenha um coração disponível para mim. Não tente me encaixar nas suas conveniências. Eu sou o teu Senhor, o teu Salvador. Eu sou de onde flui toda a tua vida. Não me coloque como um chaveirinho, um penduricalho, um acessório da tua vida. Eu sou a tua própria vida, diz o Senhor. Eu sou a tua própria vida. É de mim que flui para a tua vida tudo. Abre teu coração para o Senhor. Abre teu coração. Bota um ré para mim.